Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam aqueles que possível, né? Aqueles que para quem é possível estejam em casa se cuidando, para aqueles que estão trabalhando, que são essenciais. A minha solidariedade, meu respeito, meu abraço e minha eterna gratidão. Aqueles que estão em imensa dificuldade nesse momento, desassistidos, a nossa solidariedade. E a você, ávido por conhecimento, que está em quarentena, a você que vai precisar de informações para o Enem, a você que vai precisar de informações para a vida, estamos aqui, né, inaugurando esse espaço, esse canal, via Instagram e também no nosso canal no YouTube, para informar, para construir conhecimento. Então, eu vou fazer sempre, pelo menos 2 vezes por semana, algumas rápidas inserções sobre alguns temas, principalmente sobre livros, autores e estudos científicos, pois este é um espaço de ciência. Então, eu vou trazer hoje para vocês uma discussão rápida sobre este livrinho aqui, tá? Este livrinho aqui, que é o livro do Jean-Charles Sourniat e do Jacques Ruffier, 2 estudiosos franceses, As Epidemias na História do Homem. Um livro que foi publicado pela editora Edições 70, editora portuguesa. Tá? Um livro que foi publicado originalmente em 1984. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição dos anos 90. Tá? Mas a atualidade dela é impressionante. Nós vivemos uma epidemia. A maior epidemia, né, desde a última grande epidemia, que foi a epidemia exatamente da febre espanhola, que matou cerca de 30 a 40 milhões de pessoas no mundo. Os dados não são exatos. Isso foi em 1918, exatamente no último ano da Primeira Guerra Mundial, que, segundo o grande historiador Eric Hobsbawm, marca o início do breve século XX. Podemos dizer, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, que o Covid-19, a epidemia do Covid-19, que trará para o mundo, que traz para o mundo uma crise econômica muito maior do que a crise de 29 e uma crise humanitária sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, que vitimou 60 milhões de pessoas, retirou de suas casas e seus lares outros 100 milhões, talvez seja a crise que inaugure o século XXI. Há quem disse, e eu ouvi isso, que o século XXI tivesse sido inaugurado pelas Torres Gêmeas, o ataque às Torres Gêmeas, que eu assisti, inclusive, ao vivo pela televisão, como muitos aí, quarentões, como eu, que assistiram naquele 11 de setembro de 2001. Mas esta crise, ela é uma divisora de águas. Ela é o que, em história, nós podemos dizer uma consolidadora de um novo momento histórico. Como ele vai ser, ainda vamos ver. Então, vamos para o texto. O texto é muito rico, é um texto importantíssimo, mas se você tiver acesso a ele, eu peço para que você, por questão de tempo, comece no capítulo 5, onde ele vai mostrar como é que as pestes aconteceram na história da humanidade. E qual foi a maior peste? Qual foi a maior epidemia? Qual foi a maior crise, né, biológica, em termos epidemiológicas, em termos de causadora de morte que a humanidade já enfrentou? Foi a peste bubônica, chamada na Idade Média de peste negra, causada pela pulga do rato, que transmitia essa peste. Pelas condições sanitárias, pelas aglomerações das urbes, burgos e comunas medievais, esta epidemia matou pelo menos 40% da população da Europa. E, quiçá, se contar África magrebiana, né, ali no entorno do Mediterrâneo e Ásia, talvez tenha matado metade da população de toda aquela região. Foi, com certeza, a maior morbidade conhecida historicamente, já que nós trabalhamos com dados. Imagine uma morbidade que matou, de cada 10 indivíduos, 4 a 5. Foi uma tragédia. Tanto que após a peste negra,
o sistema feudal praticamente entra em colapso, não é? E você tem um novo processo, não é? De relações de trabalho, de relações sociais surgindo, mudanças de visão de mundo. O nosso mundo moderno, ele tem a peste negra como elemento, um dos elementos que o constituíram. Mas não foi só a peste negra. Não foi só a peste negra. Ora, vivemos vários cataclismos, várias pestes. Cólera, as febres tifoides, as várias pestes de disenteria causadas por água contaminada, pelas péssimas condições sanitárias que ainda atingem boa parte da população do planeta. O tifo, não é? A lepra e a tuberculose, né? Que até o século XX ainda vitimavam, né? Só lembrar, eu sou fã, o grande Noel Rosa foi vitimado por tuberculose. E claro, alguns genocídios praticamente que não foram premeditados, mas aconteceram devido a epidemias, como a sífilis, que foi trazida pelos europeus, não é? Os europeus às Américas e vitimou milhões de indígenas, a própria tuberculose e assim por diante. Então, eu poderia citar também, hoje, que ainda vitimam a malária, né? A doença do sono, que acontece principalmente na África, pela mosca tsetse, e outras doenças infecciosas. Nós temos ainda dengue, chikungunya, né? Zika, H1N1, toda a própria AIDS, né? Embora seja hoje a mais controlada, e que o Brasil já foi exemplo de luta, elas permanecem. E por que eu estou dizendo tudo isso? É porque algumas características que essas doenças, que essas epidemias têm em comum. Primeira coisa, elas sempre atingem os mais pobres. Porque os mais pobres são os que têm pior alimentação, pior acesso à higiene e maior aglomeração dentro de casa, que são fatores maiores de disseminação de doença. São os mais pobres que, por estarem mais fragilizados, têm menos condições de fugir. Sabe-se, por exemplo, que na peste negra, os nobres foram menos atingidos porque fugiam para o campo, para os seus castelos. Eles foram atingidos, mas foram menos. Isso é um dado historiográfico fundamental. Mesmo na gripe espanhola, né, de 1918, você tinha muito menos aglomeração do que hoje. Nós vivemos num mundo superpovoado, né, caminhando para os 8 bilhões de seres humanos, com população caminhando para o envelhecimento, que é um dado único na história. Sempre os jovens foram maioria, jovens sempre foram mais resistentes. Hoje nós temos muito mais idosos, principalmente Europa, né? Mas isso é uma tendência mundial e será uma tendência universal, segundo a demografia, para os próximos séculos. Então toda essa situação, né, termina por contribuir para que a atual epidemia do Covid-19, né, essa que não é uma gripezinha, é uma doença infectocontagiosa de alta virulência. Por quê? Porque ela infecta muito rápido. Quem diz isso não sou eu, são as autoridades, mas são os infectologistas. Ela infecta com muita facilidade, né, e ela pode ser assintomática em boa parte das pessoas infectadas. Se ela é assintomática, diferente da peste negra, diferente da varíola, por exemplo, significa que eu posso aqui estar sem tossir, sem ter febre, muito bem, bonitão aqui, o tiozinho aqui, e está passando para você, se eu tiver em contato com você, essa doença. Então, esse é um fator de risco gravíssimo. E como boa parte das pessoas, até 80%, ou serão assintomáticas ou terão sintomas leves, não é vai lá tal o grande problema. Mas uma porcentagem, 20%, em média, isso aí varia de país para país, de condições sociais, sanitárias, essa parte da população, ela vai ter sintomas graves e vai precisar de hospitais. Não há hospitais para todas essas pessoas. Imaginem que
Nossos hospitais já estão cheios de gente com problemas cardíacos, com câncer, com traumatismos causados por acidentes. Inclusive, em algumas cidades do Brasil, é o que mais ocupa leito de hospital, acidente de carro, de moto, principalmente de moto. Outras doenças infecto-contagiosas, outras doenças que continuam. As pessoas ainda continuam tendo dengue, chikungunya, né? As pessoas continuam tendo asma, as pessoas continuam tendo doença respiratória, câncer, e aí vai. Então, o Covid-19, quando ele se soma a essa gama de necessidades hospitalares, ele implode o sistema de saúde. É o que já está acontecendo, o que aconteceu lá fora, aconteceu na Itália, está acontecendo na Suécia e começa a acontecer no Brasil. Manaus já está acontecendo isso. Né? As pessoas estão chegando e não tem atendimento. Os médicos desesperados, os enfermeiros e médicos e todos os profissionais de saúde, os quais eu dedico este programa, têm que enfrentar e fazer a escolha de Sofia. Quem vou salvar primeiro? E muitos ficam pela frente. O número de pessoas mortas em casa está aumentando. E não morre exatamente, diretamente pela Covid, mas é indireto. Porque tem um infarto, não tem atendimento, o SAMU não chega a tempo, não consegue esse atendimento hospitalar e termina morrendo. É um exemplo. É triste, é grave, é vital se pensar nisso antes de você, irresponsavelmente e sem necessidade, sair de casa para contaminar os outros. Ok? É uma questão de se pensar por que a virulência desse vírus é tão perigosa. Afetará a economia inevitavelmente. Não há dilema economia e doença. Imagine você pensar em plena peste negra. Se alguém estava preocupado com a economia. As pessoas queriam salvar suas vidas. A vida, como diz o Talmud judaico, é o bem mais importante dado ao homem. Nós temos que preservar a vida, porque preservando a vida, a gente reconstrói a economia, como reconstruímos ao longo da história humana. Eu termino essa intervenção de hoje com uma nota de esperança. Uma frase de um cantor que eu amo de paixão, morreu novo, Gonzaguinha. Eu vou declamar, não vou cantar, não sou bom cantor, mas eu vou declamar. Ele dizia assim: ontem um menino que brincava me parou, me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol, o céu entrar no seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos já. Vamos lá fazer o que será. Povo brasileiro, vamos juntos enfrentar isso. Sem ideologias, sem sectarismo, com solidariedade e com empatia por cada vida perdida. Tá? Shalom a todos, até a próxima, se Deus quiser.